E aí, seus careca da geopolítica, tudo bem com vocês? Parece que nas 2 últimas semanas um monte de gente desandou a falar sobre a situação entre China e Taiwan. Essa semana saiu aí um relatório vazado de que os Estados Unidos esperam uma guerra com a China até 2025, né? Aí vamos, a gente continua aqui nessa espera para saber se vai ter guerra ou não. Para a China e para Taiwan. Como é que está atualizando assim o cenário hoje? Como é que está essa questão? A China está avançando? Porque até o momento a gente não está sabendo de nada, de guerra efetiva, né? Não, continua, né? É que a mídia trabalha muito com o que dá mais engajamento, né? E Óbvio, na época né? que a Nancy Pelosi fez a visita, só se falava de China e Taiwan. Hoje em dia parece que nem mais existe o conflito, né? Eu lembro na época que o Talibã... Até porque não existe conflito, né? Não tem conflito, não tem nada acontecendo. Não existe um conflito, não tem ninguém atirando no outro, ou, né, até como é a treta com a Índia aqui na divisa com o Tibete, se não me engano, os caras saem na porrada porque não pode usar arma, né? Nem arma branca, os caras realmente saem na pedrada e na paulada. Não tem conflito entre China e Taiwan hoje. O Talibã reconquistou o Afeganistão, todo mundo fala, meu Deus, agora o Talibã voltou para o Afeganistão, coitado, e os direitos humanos? O Talibã continua lá. Mulher agora não está mais podendo estudar e tal. Você nem ouve mais falar na mídia, né? Porque já foi o engajamento. O hype, né? Mas o conflito, ele continua. Inclusive, faz Não tem conflito, cara. 2 semanas que a China fez o maior exercício aéreo da história em Taiwan, né? No ano passado, finalzinho do ano passado, o Xi Jinping, ele se elegeu para mais um mandato. E nesse novo mandato, ele fez algumas promessas. Dentre essas novas promessas está a reconquista de Taiwan. Então... Não tem promessa, né? O cara aqui, acho que você quer porque é político brasileiro, não tem promessa, né? Existe uma série de compromissos e a reconquista de Taiwan, a anexação de Taiwan, como é que vocês queiram chamar, isso não é do Xi Jinping, isso já vem de muito tempo atrás, provavelmente da época do Mao Zedong, sabe? Isso não é ele que tá, não, agora a gente vai fazer. É uma afirmação do Xi Jinping, um Xi Jinping hoje, que não tem mais tanto apelo como já teve no passado, até posso falar melhor o porquê disso, né? Mas que vai tentar fazer a reconquista de Taiwan, talvez a grande vitória desse novo mandato, desse novo... Pelo que eu me lembro, no discurso dele no Congresso do partido ano passado, o que ele falou é que a anexação com Taiwan, né, a reanexação, eu não lembro qual é o termo que eles chamam aqui em chinês e inglês, vai acontecer. Inclusive, se eu não me engano, tu fez um vídeo a respeito disso, e eu fiz um react, porque ele falou que se precisar vai ser à força. No sentido de, se houver aí Estados Unidos mandando armamento para Taiwan, a gente interferindo, a China vai se defender, porque não só a China, mas cento e sei lá quantos países consideram que Taiwan faz parte da China. É o exemplo que eu uso sempre. Se fosse a China mandando armamento para o Havaí, para Porto Rico, qual que seria a reação dos Estados Unidos? Qual que seria a reação de qualquer país, né? E é literalmente o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos reconhece que Taiwan faz parte da China, mas está aqui, se a China for para Taiwan, a gente vai atacar a China, sabe? É ridículo. Esse novo governo, né? O Xi Jinping, ele se elegeu no momento em que a China está com algumas complicações. A gente tem uma crise imobiliária na China, de fato. Até ano passado teve o caso da Evergrande, que era uma das maiores construtoras ali do país. Dívidas enormes. Com dívidas enormes, né? Exatamente. Uma série de cidades fantasmas que foram colocadas ali na China, que hoje você não tem pessoas que vão ocupar, porque você não tem serviços para que as pessoas ocupem. Na China, geralmente as pessoas, quando querem fazer algum tipo de investimento, eles emprestam dinheiro para construtoras fazerem os seus empreendimentos. É como se fosse um investimento no mercado imobiliário, né? Como tem no Brasil, né? Só que você teve um investimento maior no mercado imobiliário nas construções do que pessoas para ocupar essas construções. Então, isso está gerando uma crise em grande parte das construtoras. Sim. O Estado ainda está conseguindo ajudar. Ajudou a Evergrande, ajudou algumas outras. Mas é uma crise que a China vai passar. Outra coisa. Não é ajuda, né? Não é ajuda. Se eu não me engano, a China, o governo repartiu a Evergrande. Os sócios grandes lá tiveram que pagar a parte de dívida e a Evergrande, meses depois, já estava tocando o projeto de novo.
Então não é simplesmente dar dinheiro como os Estados Unidos fez com as empresas em 2008, né, que deu 700, 800 bilhões de dólares para salvar aí um monte de banco, a Ford e sei lá mais quem. Não é a mesma coisa. Outra coisa, a China cresceu muito baseado em globalização. Só que, ao mesmo tempo, a China tem uma censura aos meios de comunicação, a pessoas que pensam ali de maneira diferente e tal. Como você vai conseguir conciliar trabalhadores dos Estados Unidos, da União Europeia, que cada vez mais estão indo trabalhar na China, e chineses que estão indo trabalhar em outros países, sem ter um intercâmbio também cultural, sem ter também um intercâmbio informacional entre essas pessoas? Então, será que essa regulação nos meios de comunicação vai continuar durante muito tempo? Não sei. Não faz nem sentido, cara, o que tu acabou de dizer. Não faz nem sentido, porque tem quase 1 milhão de estrangeiros morando aqui na China. Eu vou chutar aí que uns 99% deve ter VPN. Tem centenas de milhões de chineses que viajam todos os anos para fora da China. Eles voltam para cá e tá tudo certo. Tem sei lá quantos milhões de chineses que estudaram fora da China, voltaram para cá e tá tudo certo. Então, sabe, esse adendo aí não faz sentido. E aí ele falou que ia comentar a respeito do Xi Jinping, tá numa situação um pouco mais fraca e tal. É muito pelo contrário. O Xi Jinping nunca teve tão forte. Porque agora, lá no Politburo, lá no grupo dos 7 dele, eu acho que dos 7, acho que 5 são peixe dele. São os cupinchos do cara. Acho que só um não é. Mas o resto todo é parceiro dele. Então, os meus colegas chineses, inclusive, né, que acompanham a política daqui, que me falaram, o Xi Jinping nunca teve tão forte em termos de conseguir fazer o que ele quiser agora, né? Não, assim, isso eu vou falar isso, alguém pode tirar de contexto, né? Não é como se o Xi Jinping manda e os caras simplesmente obedecem, né? Mas é puxar o que ele quer fazer, como, por exemplo, levar o partido mais para a esquerda e bater mais em bilionário, né? Não literalmente, espero eu. E esse tipo de coisa, né? Porque existia ali o Li Keqiang e uma ala mais liberal do Partido Comunista, né? Então, agora o Xi Jinping está mais forte. Não sei. Você tem conflitos, por exemplo, com movimentos separatistas na China. A questão de Hong Kong, por exemplo, que a China até mudou a lei de segurança nacional. Hoje, Hong Kong é da China de novo, tá? Não resta dúvida. Tem movimentos separatistas dos uigures, ali no noroeste do país. Tem movimento separatista dos tibetanos. Então, é uma convulsão muito grande na China. E o Xi... A convulsão não, né? Não chega nesse ponto aí. Primeiro que não tem conflito e segundo que não é a convulsão. Hong Kong está aqui de boa, nem tem mais protesto. Um dos motivos é porque os Estados Unidos parou de botar dinheiro. O movimento separatista tibetano, os Estados Unidos parou de botar dinheiro. E aí semana passada, eu até tenho que fazer um vídeo sobre isso, eu estava lendo sobre uma estatística de que muito tibetano está saindo da Índia de volta para o Tibete. Porque lá nos anos 60, 50, 60, né, quando a China toma o Tibete de volta, muita gente fugiu para a Índia. Só que a situação deles lá, hoje eles estão vendo que é pior do que quem ficou no Tibete. Então tem muito tibetano saindo da Índia e voltando para cá. Porque educação é melhor, saúde é melhor, condições de trabalho. Sobre os uigures, né, eu tenho aí uma playlist com 4 vídeos explicando, eu explico todo o histórico, né, do movimento separatista dos uigures, do Turcomenistão do Leste, que já tem aí uns 100 anos, então não é de agora. E, obviamente, né, o movimento separatista uigur tem lá o patrocínio dos Estados Unidos, do Congresso, do National Endowment for Democracy, do Museu das Vítimas do Comunismo, o Congresso Mundial Uigur é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eles tentaram fazer na Mongólia Interior um movimento separatista também, flopou. E o Xi Jinping está tendo que lidar com isso, com uma China que, claro, cresce, mas não cresce no ritmo que crescia na década de 90, nos anos 2000. É a tal da desaceleração do crescimento chinês. Então, talvez uma vitória em Taiwan fosse primordial, essencial, para que o Xi Jinping conseguisse retomar, né, as rédeas ali da China. Ele nunca perdeu as rédeas da China, professor. Pô, ele tá de sacanagem. O cara nunca perdeu as rédeas da China. Tanto que ele foi reeleito. Obviamente que retomar Taiwan e colocar isso como ele foi o presidente que retomou Taiwan, óbvio, né? Quem não quer, né? Mas ele nunca perdeu as rédeas do país e com certeza ele não tem necessidade
de retomar Taiwan para provar o poder dele. E até porque só existe um partido na China, que é o Partido Comunista Chinês. Mentira, são 9 partidos. Os 8 partidos, óbvio que são partidos minoritários, que não têm poder e representatividade que o Partido Comunista Chinês, mas são 9 partidos. Mas as disputas internas do partido, elas são muito grandes. O Xi Jinping Sim. não é unanimidade no Partido Sim. Comunista Chinês. Você acha Sim. que existe alguma chance dele, assim, cair, vamos dizer assim, Não. tirar? Porque a população vem bem revoltada, principalmente agora que a gente teve a questão de fechamento da economia. Você acha que existe essa hipótese? Eu acho assim, Zero. por manifestações da população, acho difícil isso aconteça. A não ser que seja uma convulsão social muito grande na China, que por enquanto não aconteceu. Talvez, assim, uma derrota, por exemplo, vamos imaginar, ele tenta invadir Taiwan, não consegue. Por exemplo, uma das coisas que mais minou a popularidade dele, quando a Nancy Pelosi foi fazer a visita a Taiwan, a mídia oficial chinesa noticiou: se a Nancy Pelosi pisar em Taiwan, ela está com sua vida ameaçada. Mentira, eles não fizeram isso. Eles falaram que não deixariam o avião dela pousar. Eles nunca falaram que ia ameaçar a vida dela. Isso não aconteceu. Não teve falando, olha, a gente vai te matar, sabe? A sua vida está ameaçada. Não. Teve uma história que eles não deixariam ela pousar. Foi isso. E aí, óbvio, né? Teve toda aquela movimentação militar, mandaram lá um monte de tanque para Fujian, e passou avião voando aqui em Xiamen, caça, né? Voando aqui em Xiamen, e não deu nada, né? Pois bem, ela comprou a briga, fez a visita em Taiwan, a China fez exercícios militares, ficou vou invadir, não vou invadir e tal, e acabou não fazendo, entre aspas, nada, a não ser grandes ameaças. Isso é uma derrota para a China, com toda certeza. Assim, os chineses que eu conheço, e aí óbvio que eles não falam por 1,4 bilhão de pessoas, com quem eu conversei a respeito disso, eles ficaram frustrados de que ela simplesmente foi para lá, pousou, fez o que tinha que fazer, foi embora e a China não fez nada. Eles frustraram, porque aqui se criou um clima mesmo de a China vai fazer alguma coisa, essa mulher não vai pousar lá. Tipo, vai botar caça no ar e não vai deixar ela pousar, sei lá, eles vão fazer alguma coisa. E tava todo mundo numa expectativa muito grande. Tinha live no WeChat, no Weibo, em tudo quanto é plataforma aqui, um monte de gente fazendo live, acompanhando o avião dela e esperando que a China fosse fazer algo. Como eu falei, saiu caça voando aqui, passando aqui em cima da minha cidade, quando ela estava chegando perto de Taiwan. Então, as pessoas realmente se frustraram porque o governo criou essa expectativa errada, né? Agora, se é uma derrota ou não sei, até porque o cara foi reeleito. Com certeza, geopoliticamente falando. Tá vendo? Os chineses, eles ameaçam, mas eles não fazem. Óbvio que eu não tô torcendo para fazer, né? Pelo amor de Deus, tá? Inclusive, tem um negócio chamado ameaça chinesa, acho que é ameaça chinesa, né? Que é bem isso mesmo, eles ameaçam fazer e não fazem, ameaçam fazer e não fazem. É até uma piada, assim. Eu tenho que achar isso aí, talvez fazer um vídeo um dia. Mas nisso ele tá certo mesmo. Criou essa imagem de que a China ameaça e, no fim, o que eles fizeram? Meteram mais sanções ali em Taiwan, fizeram o maior exercício militar da história ali em Taiwan, mas e aí? Mas eles ameaçam e não fazem. Então, eu acho que essas questões geopolíticas, elas podem ser muito mais importantes, principalmente pro Partido Comunista Chinês, para possivelmente tirar o Xi Jinping no próximo mandato. Mas, assim, de revoltas da população, eu pelo menos não vejo isso não em curto prazo. Agora eu vou Então, os caras que eu conheço, com quem eu converso sobre política, eles falaram que o próximo mandato o Xi Jinping tem que pular fora. Eles me disseram que se o Xi Jinping resolver ir para mais um mandato, o Kisuko vai ferver aqui e o povo vai ficar muito puto. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Daqui um ano, mais ou menos, a gente deve começar a ver quem é o sucessor do Xi Jinping. Porque ele vai puxar um cara ali e vai começar a tratar ele para mostrar, olha, esse aqui é o meu sucessor. Se isso não acontecer, aí sim as coisas podem complicar um pouco aqui dentro da China.